racismo e aborto, né? Como é que a gente pode discutir sobre isso? Isso faz parte do meu estudo. Eu vou me apresentar um pouco agora, falar para vocês. Eu sou Emanuele Góes, sou do Odara, Instituto da Mulher Negra, sou também do Instituto de Saúde Coletiva, faço doutorado na UFBA, né, no Instituto de Saúde Coletiva, Epidemiologia, e faço parte do grupo de pesquisa do MUSA, que também estuda, que é um grupo de pesquisa que está voltado para a discussão de direitos reprodutivos, aborto, gênero, saúde da mulher, e o meu estudo de doutorado é sobre racismo e aborto. Eu acompanhei algumas lives, né, e vi das temáticas que estavam sendo abordadas. Vi o Valdeci hoje, meio-dia, arrasou, discutindo a questão das mulheres negras e do aborto. Então, ela meio-dia e eu agora meia-noite. E eu vou trazer para vocês um pouco disso, né? Trazer essa perspectiva do que é a discussão do aborto, pensando na perspectiva das trajetórias das mulheres, né? Porque a gente entende que o aborto acontece com todas as mulheres e a violação dos direitos reprodutivos acontece com todas as mulheres. Mas a gente também sabe que a singularidade, o espaço, o contexto onde essas mulheres estão inseridas vai fazer com que determinadas situações impactem de forma diferenciada entre as mulheres. E aí é o que a gente vai discutir quando pensa em mulheres negras em relação ao aborto, né? Pensar em como, desde toda a trajetória reprodutiva, desde como aconteceu a gravidez não planejada, não desejada, né? Até o momento da decisão pelo aborto. E o atendimento em caso de precisar finalizar o aborto no serviço de saúde, no serviço público. Né? Toda essa trajetória ela vai ser demarcada pela questão racial, né? Pelo racismo, porque o racismo estrutura a vida das mulheres, então isso vai. O racismo ele vai perpassar por todas esse percurso reprodutivo, né? Planejamento familiar, planejamento reprodutivo, pré-natal, parto, aborto, puerpério, todo esse percurso, trajetória reprodutiva, as mulheres negras vão passar com o racismo transversalizando a vida delas, as nossas vidas. E aí, quando eu vou pensar um pouco, eu lembro que quando a Jéssica falou comigo, ela tinha me perguntado sobre algumas coisas de dados e tal. Eu vou tentar trazer alguns aqui para poder mostrar para vocês do que eu estou falando, quando eu falo que, pelo menos, os dados e as pesquisas e as experiências, né? Dados, estudos qualitativos, estudos quantitativos e a experiência das mulheres que a gente, no nosso cotidiano, nas nossas vidas, a gente ouve e sabe o quanto é diferente o impacto do racismo nesse percurso. Né? Sabemos que as mulheres negras, por exemplo, que mais morrem de morte materna. Né? 60% das mortes maternas são com mulheres negras. Sabemos que em relação ao planejamento reprodutivo, a escolha de método contraceptivo, as mulheres negras têm menos acesso a métodos contraceptivos, a não ser quando é um método de encerramento da vida reprodutiva, que é a esterilização, que aí as mulheres negras têm mais acesso e se apresentam em maior percentual. No pré-natal, né? As mulheres negras também são as que menos têm consulta, menos tempo leva dentro do consultório com atendimento profissional, mais tempo leva para ser atendida. E no parto, a violência obstétrica que está em todos esses percursos, mas no parto ela parece que ela é mais visível e mais agudizada. Também são as mulheres negras que mais sofrem com todas as violações e todos os tipos de violência obstétrica que a gente sabe. E também, e no aborto não seria diferente, né? E aí o aborto, o que acontece com o aborto? O aborto, as mulheres negras já vão sofrer a questão do racismo institucional, porque mesmo que não fosse aborto, fosse parto
ou um atendimento no pré-natal, as mulheres poderiam sofrer, as mulheres negras estariam expostas a sofrer o racismo institucional, mas com a questão do aborto sofre aí os dois impactos, né, do racismo institucional e do estigma por conta do aborto, né? Então, os estudos que apontam perfis de mulheres em relação ao aborto, apesar de nunca terem estudado por que são mulheres negras, né, em relação a mulheres brancas e porque essa trajetória sempre as pesquisas vão apontando que o perfil das mulheres que sofrem no percurso do aborto inseguro, né, ilegal e inseguro, são mulheres negras, né? O racismo ele vai fazer com que essa situação ela fique piorada, né? Porque o aborto em si, as mulheres sofrem estigma, todas as mulheres, mas quando tem o racismo institucional vai fazer com que isso seja piorado. Um exemplo é o meu estudo agora do doutorado, que vai mostrar isso. Mulheres no serviço, na maternidade, que vão para o serviço finalizar o aborto. Mulheres em situação de abortamento. Seja aborto declarado espontâneo, seja aborto declarado provocado. As mulheres vão sofrer as mesmas consequências de violação e de violência obstétrica. Mas as mulheres negras, sobretudo as pretas, permanecem sempre as que mais são impactadas por essa violação. Então, meu estudo vai mostrar que são as pretas que mais esperam são as pretas em situação de abortamento, que mais esperam para serem atendidas, que mais esperam vaga no leito, que mais esperam e que esperam sempre que as parturientes, as que estão parindo, sejam atendidas primeiro, né? E aí eu volto um pouquinho para trás, né? Para pensar na trajetória lá atrás, quando as mulheres negras decidem, né, pelo aborto, né? A discriminação racial, o racismo, esse contexto, né, de injustiça faz também com que as mulheres mulheres negras também decidam por isso, né? Também não consiga ver um percurso tranquilo quando pensa no futuro, né? Quando pensa na maternidade. A Angela Davis vai falar disso no seu livro esqueci agora o nome. A Angela Davis vai falar disso e ela vai dizer que as mulheres lá atrás, na escravidão, as mulheres quando optavam pelo aborto, era para que os filhos não fossem escravos, né? E as filhas não fossem violentadas. Aí, se a gente passar para nosso momento agora, né, para a contemporaneidade, as mulheres... Aí ela vai dizer que as mulheres afro-americanas e latinas decidem pelo aborto em determinado contexto, por conta da desigualdade, por conta da falta de acesso a uma situação melhor de qualidade de vida, de bem-estar, e isso também faz com que as mulheres decidam pelo aborto. Esse ambiente que a gente discute é um ambiente de justiça reprodutiva. Então, se o seu ambiente de justiça reprodutiva não tiver as outras justiças, os outros direitos garantidos, como você pode pensar na decisão reprodutiva, né? Para além, o corpo precisa ser garantido, porque a gente precisa ter autonomia para decidir. Mas essa decisão, ela é para além dessa questão do corpo somente, mas é do que uma mulher que tem consciência da discriminação racial e do racismo, como é que ela pensa isso quando se pensa em ter um filho? Se ela sabe que ao redor dela o contexto não é um contexto favorável. Então, esse contexto que não é favorável também é um determinante para a decisão pela interrupção da gravidez, né? Não é somente, mas é também. E é preciso que a gente também pense nisso, né? E as mulheres, quando... Aí eu volto mais uma vez para pensar na decisão pelo aborto, como é que as mulheres negras estão inseridas quando decidem pelo aborto, geralmente são mulheres que
aí eu vou falar das experiências mais que a gente ouve, mas de alguns estudos que a gente também já vai apontando, que as mulheres, o perfil de mulheres que sofrem, que têm aborto inseguro, são mulheres negras, pobres, que estão na maioria das vezes sozinhas, não que sejam solteiras, mas estão sozinhas no percurso da realização do aborto inseguro. Nesse sentido, mais jovens em relação ao aborto inseguro. Né? Aquele aborto que as mulheres realizam de forma insalubre, com profissionais com pessoas que não são profissionais, enfim. E são as mulheres negras também que realizam aborto mais tardiamente, né? Porque depois das 12 semanas. 12 semanas um período onde a realização do aborto ele é mais seguro. E depois das 12 semanas, que é o aborto tardio, é onde as mulheres podem estar mais expostas a algum tipo de consequência. E ainda mais realizando em um lugar que não é um lugar favorável, né? Um lugar que não tem toda uma condições sanitárias para realizar e não são realizados com profissionais de saúde. Essas mulheres, elas demoram de realizar o aborto porque demoram de publicizar que está grávida, demora de conversar, às vezes, com o parceiro, e o parceiro, muitas vezes, não aceita aquela gravidez, e aí ela vai precisar passar por um outro caminho, que é procurar quem vai contribuir, ajudar ou não, e tudo isso atrasa um processo, demora também no processo de decisão, com que ela vai contar para poder tomar essa decisão, sozinha é dela, mas ela precisa, a gente, né, precisa de pessoas que nos dêem suporte nesse momento. Então, tudo isso faz com que o aborto seja mais tardio, né? E, sobretudo, para conseguir recurso para realizar com segurança ou recurso para realizar. E isso faz com que as mulheres, ao realizarem tardiamente, também estejam mais dispostas a algum tipo de agravo e até mesmo a morte materna. E são as mulheres negras que estão nesse perfil, né? São as mulheres negras que estão nesse perfil. Então, a gente precisa trazer a discussão, por isso que é importante a gente trazer a discussão da justiça reprodutiva, porque ela vai pensar, por exemplo, sobre o racismo, né? O racismo ele estrutura, então, a partir de como o enfrentamento ao racismo precisa estar na pauta da descriminalização e da legalização do aborto, né? A gente precisa trazer a discussão da humanização do atendimento ao abortamento com a pauta do racismo institucional, porque senão a gente não vai conseguir, para as mulheres negras, não só vai adiantar descriminalizar e legalizar, porque se a gente não tiver o racismo institucional sendo enfrentado, é difícil ter resultado no sentido do serviço, porque no serviço as experiências que poderiam ser iguais, porque todas aquelas mulheres estão em situação de abortamento, não é, né? Os Estados Unidos tem uma pesquisa que vai falar que mulheres negras que relatam aborto espontâneo sofrem mais discriminação e estigma. Então, o preconceito, a discriminação para esse grupo racial, ele é o que vai definir, que vai modelar o atendimento e o cuidado. E aí, se a gente tem uma situação que já é uma situação que também modela o atendimento e o cuidado, que é o estigma em relação ao aborto, a gente vai ver que as mulheres negras vão estar em situação, nessa opressão interseccional de racismo e de estigma e de discriminação em relação ao aborto. Preciso saber se alguém quer falar comigo aqui, como é. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não tem pergunta não, né? Então, eu posso continuar. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei de nada disso. Eu tô aqui falando e não sei meu tempo. Mas é isso. Eu pensei em trazer alguns dados, né? Para poder a gente discutir um pouco. A Débora Diniz falou aqui antes de mim, então ela trouxe, claro, a própria pesquisa dela, a pesquisa nacional,
sobre aborto e que essa pesquisa traz, né? Inclusive essa pesquisa ela anuncia, né? A questão demarca bem assertivamente a questão de quem são as mulheres que estão o perfil das mulheres, né? Que estão na situação de abortamento em relação ao aborto, sobretudo inseguro, que são as mulheres de periferia, as mulheres negras, as mulheres mais jovens, né? E aí eu sempre gosto de trazer as duas histórias que a gente tem como histórias emblemáticas, né? De mulheres que foram realizar aborto, mulheres em situação econômica em situação de pobreza e que realizaram um aborto por conta do trabalho, né? A história de Jandira e de Elisângela, que estavam. Uma tinha acabado de conseguir um emprego e a outra tinha engravidado do ex-marido, né? Como isso e estavam dispostas, terminaram ficando dispostas a depois, esperar que eu vou ler, Paulinha, se terminar de falar isso. Ficaram expostas a se submeter a qualquer tipo de situação de violação, né? Não sei se a Jandira, que terminou tendo o corpo, né, desconfigurado para que o aborto não foi mal sucedido com a morte dela e terminou tendo o corpo todo desconfigurado para não ser reconhecido. E a família conseguiu, porque inclusive achavam que era o marido dela que tinha até feito alguma coisa com ela. Mas isso é só para poder mostrar o quanto a ilegalidade não impede a realização do aborto. A ilegalidade só faz com que as mulheres morram. É só isso que acontece. A ilegalidade ela não faz com que as mulheres recuem na decisão de fazer ou não fazer. Aí a gente precisa discutir nesse sentido. Discutir que é pela vida das mulheres, né? E que as mulheres, independente, o aborto, como disse antes a Débora, é um evento comum na vida das mulheres. Então, mulheres que são religiosas, mulheres que são casadas, mulheres que já têm filho, realizam aborto. Porque está no imaginário das pessoas que são mulheres que são solteiras, são mulheres que estão sós, e são mulheres que não têm filho, que não exerceu maternidade, né? São mulheres que não têm religião, são essas que realizam, e no entanto, não é. São todas as mulheres que estão nesse cotidiano de, em um momento, se deparar com a situação dessa. E se precisar decidir sobre isso, vai decidir sobre isso. Porque não é essa lei, né, que é essa ilegalidade que vai determinar que elas realizem ou não. Isso não vai ser um impeditivo. Né? Isso só causa adoecimento e morte. Isso é certo. Mas não é um impeditivo para que as mulheres realizem. Né? Deixa eu ver aqui que Paulinha me fez uma pergunta. Deixa eu olhar no computador. Viu? Peraí. Mano, você falou sobre estar só em locais inseguros. Quando se encontra em situação de aborto, esse medo e vergonha que a justiça social faz a mulher sentir. Quando falamos em mulher negra, tem relação com racismo, justiça social? Você pode falar um pouco mais de saúde mental das mulheres negras pós-aborto? Olha, saúde mental é um outro tema pouco estudado, pelo menos até onde eu sei, das mulheres que tiveram aborto ou realizaram aborto. A gente sabe que a decisão pelo aborto, o processo de decisão, o processo de realização é um processo de sofrimento, não é um processo simples, né? Mas mas o serviço de saúde, por exemplo, é um espaço que dá conta de fazer o sofrimento ser garantido, né? Quando os profissionais de saúde resolvem agir com violação, né? Descobrindo, inclusive, que o protocolo de atendimento humanizado ao abortamento diz que as mulheres não devem ser discriminadas no serviço. E elas sofrem o tempo inteiro com violências desde
do atendimento em si e de violências verbais, né? Ouvindo coisas dos profissionais de saúde, e que, ao mesmo tempo, as mulheres também se sentem culpadas. Então, é como se elas concordassem com aquilo, porque também no imaginário da sociedade delas, nós também nos sentimos culpadas. Então, isso tudo, possivelmente, acarreta um processo de adoecimento. Mas eu não tenho nada assim mais consolidado para poder falar sobre isso, né? A gente vem se debruçando em relação ao acesso e à violência institucional, à discriminação, e sabendo que tudo isso vai impactar na saúde mental, né? Saúde mental, acho que é o primeiro espaço da saúde que é impactado pela questão do racismo, né? O racismo em si, institucional, racismo não só institucional, mas o racismo em si, ele vai, em primeira instância, atingir, é o que eu defendo, atingir a saúde mental. Então, e aí, mais uma vez, falando sobre essa questão das duas situações, né? Mulheres negras sofrendo racismo e estigma por conta do aborto, isso vai ser muito mais agudizado, né? E aí eu fico pensando nas estratégias que a gente precisa, não é convencer, mas é fazer com que as pessoas entendam quando a gente pensa em legalização, né? A legalização, ela também vai fazer com que esse dano seja minimizado em relação à saúde mental, né? Fazer com que as pessoas pensem que as mulheres, ao tomar uma decisão sobre isso, ao ter que procurar um serviço para a realização do aborto, não é um processo tranquilo, né? E que o direito de decidir precisa ser garantido para que nós, possamos minimizar todos esses impactos na hora que decidimos pela realização do aborto, né? E as mulheres negras, eu agora me perdi, porque eu queria falar outra coisa sobre a questão do Estado, né? Do Estado que determina, criminaliza o aborto, mas é o mesmo Estado que quer esterilizar as mulheres negras, é o mesmo Estado que criminaliza o aborto, que é o mesmo Estado que quer a redução da maioridade penal, que é o mesmo Estado que mata os jovens negros. Então, um controle sobre o corpo negro e sobre o corpo feminino que chega a ser contraditório, né? Porque descriminalizar o aborto, legalizar o aborto, é contra a legalização do aborto, mas é a favor da redução da maioridade penal, né? Então, é esse o estado que a gente tem em relação ao controle de nossas vidas. Jéssica, me ajude, quanto tempo eu tenho? Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente. Onde é que eu vejo isso? 25 minutos. Eu preciso olhar se tem mais alguém falando comigo. Não tem, né? Gente, esse negócio de live é muito difícil. Desculpa aí. Deixa eu pensar aqui em outra coisa, né? Uma outra coisa é o meu estudo também vai mostrar. Meu estudo é um estudo que faz parte do estudo do GraveSUS. GraveSUS foi um estudo realizado em 3 capitais do Nordeste do Brasil: Salvador, São Luís e Recife, e que entrevistou mulheres em situação de abortamento. Então, foi uma pesquisa hospitalar, né, um inquérito hospitalar, em que as mulheres que estavam em situação de abortamento foram entrevistadas, independente do tipo de aborto.
se elas tivessem declarado espontâneo ou provocado, isso não foi delimitante para o perfil. Foram todas as mulheres que estavam em situação de abortamento. E aí tem alguns dados muito interessantes dentro sobre a questão racial, né? Desse estudo. A questão que as mulheres, as mulheres negras, sobretudo as pretas, ao declarar que estava grávida, o companheiro, aí a questão da pessoa, né, do parceiro, o companheiro não acreditou, fugiu, não assumiu, né, da reação dele diante da gravidez, né? Para as mulheres brancas, a reação dos companheiros de contentamento era muito maior, o percentual é muito maior, e para as mulheres negras o percentual é maior em relação a essa outra coisa de estar descontente ou também de não acreditar e sumir, né? Em relação à reação das mulheres, né? As mulheres brancas também eram que estavam mais contentes em relação à gravidez, mas as mulheres pretas e pardas não. São o maior percentual também as que pensaram em fazer aborto, são as mulheres pretas e pardas, sobretudo as pretas. Então, esse estudo ele vai mostrando o perfil dessas mulheres e como isso é diferente quando a gente separa, né, e vai olhar de forma interseccional, né, observando a trajetória singular de uma mesma situação para distintas mulheres, né? Se você tem as mulheres negras, as mulheres brancas, o contexto onde desde o planejamento reprodutivo da escolha do método ao companheiro que não acredita ou que não quer seguir adiante com aquela gestação junto com ela, e a reação da família também em relação à gravidez, né? A família das mulheres brancas reage mais positivamente do que as mulheres negras. Então, esse estudo vai mostrar como uma questão que parece que supostamente estaria distribuído uniformemente entre as mulheres, quando a gente aciona o que determina para um certo grupo racial, isso vai causar um impacto totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Todo o processo vai ser totalmente diferenciado. Desde a escolha por que não ter, né, pela decisão, a como o comportamento do companheiro, do parceiro nesse processo, a decisão, a participação da família e a decisão e o serviço de saúde como recebe. Então, todo esse percurso, ele tem o atravessamento do racismo para as mulheres negras. E mais uma vez, eu já estou chegando, né, no meu tempo, mais uma vez eu queria reforçar que precisamos, e aí eu retorno e endosso a fala de Valdeci, né, que precisamos pensar estratégias de diálogo com as mulheres desse cotidiano que a Débora trouxe, né? Como é que a gente vai dialogar com essas mulheres sem ser aquele mesmo diálogo que a gente faz em outros lugares, porque são diálogos diferentes, né? Essas mulheres que realizam aborto, mas verbalizam que é contra, né? Como é que a gente dialoga com elas para poder trazer para o nosso lado e dizer que somos semelhantes e que somos iguais e que pensamos da mesma forma quando em relação às nossas vidas, né? Então eu queria que a gente pudesse pensar nisso e pudesse pensar no aborto como uma pauta, não uma pauta fechada em si, mas uma pauta que é uma pauta dentro da justiça reprodutiva e que para nós, para além do aborto, tem as outras questões que violam os direitos, né? Que violam os direitos reprodutivos, que violam os direitos sexuais e que tem os outros sujeitos também que estão sendo violados a partir dessa perspectiva heteronormativa, patriarcal, de controle dos corpos das mulheres, né? E aí, se não pensa no racismo como estruturante, como é que a gente pode pensar junto? O racismo estrutura as nossas vidas, o racismo determina como a gente vai seguir. Então, se a gente não interrompe esse processo, os outros todos impacta
bem poucamente na nossa vida, né? E a gente precisa trazer, trazer isso dentro da discussão do aborto. Não é só aborto, é também, mas e mais as outras coisas que fazem parte desse desfecho, né? Porque o aborto é um desfecho, tem todo um percurso, é um desfecho de violar, é um desfecho porque a gente não consegue o direito, é um desfecho porque a gente é violado, são várias situações que o aborto vai ser um desfecho. E a gente precisa garantir o que está em torno disso. Eu sou a última a falar, então eu preciso fazer os agradecimentos finais. Eu vou pescar aqui, viu, pessoal? Eu vou pescar um pouquinho porque é muita coisa para falar que me fizeram me pediram esse negócio para falar. Peraí. Ai. Fiquem aí que eu preciso agradecer essa virada que foi maravilhosa. Eu acompanhei várias, e aí eu vou agradecer, né? Já estou no finalzinho, vou agradecer pela virada, eu vou agradecer em nome eu vou agradecer em nome das organizadoras da virada feminista, falar que teve uma programação de 24 horas, foi muito bombado, como a gente diz. Problemas técnicos, eu fui uma que sofri com isso, né? Isso é normal, né? Todo mundo, a vontade é maior, então isso é o mais importante. E que foi um assunto, o aborto foi discutido em vários lugares, né? Essa virada aconteceu, tiveram várias participantes de vários países, como França, Irlanda, Moçambique, Colômbia, Chile, Argentina, Peru e Uruguai. Então, foi uma virada bem que mobilizou bastante. E eu espero que no ano que vem continue, né, e amplie e vá para 48 horas e vai virando até que a gente consiga virar o barco, né? E fazer com que tudo mude e que nossas vidas possam ser exercidas toda na sua plenitude, né? Pelo direito de decidir, né? Pela autonomia dos nossos corpos e pelo direito de ser feliz. Obrigada, boa noite, bom dia. Beijo.